Olá, gente, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Zé Filho Carvalho Oficial. Estou gravando esse vídeo aqui, aliás, fazendo um react aqui de Todo Mundo com o tema, o título Todo Mundo é Ateu. Que agora virou modinha, né, dos ateus fazerem aí seus próprios robôs, bonecos superficiais para dizer que Deus não existe, refutando o que a Bíblia diz e querendo provar de fato que Deus não existe, certo? Mas vou colocar na tela aqui o vídeo para vocês verem esse react, tá? Vamos lá. Ok, então, Deus existe? Essa pergunta é muito importante para a filosofia. Não existe. Pelo menos não esse Deus. Esse Deus que você tem em mente quando ouve a palavra Deus. O Deus cristão, criador do universo, intervencionista, todo-poderoso, misericordioso e as suas variantes. Ah tá, ridículo. Achei que ia pelo menos ouvir bons argumentos e até agora só vi lixo. Vai ler a Bíblia. É que o vídeo só tem 30 segundos até agora. Vamos lá. Uma das maiores conquistas do cristianismo foi essa: fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre Deus gira em torno da Bíblia. A ideia de que existe algum tipo de Deus que explica o desconhecido é bem mais antiga do que a Bíblia e teve um monte de variação depois dela. Dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento sobre a existência de Deus só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que a gente chama de falácia de apelo à autoridade. Sim, mas aqui já começaram com erro. Não é muito bem assim. Não é assim que funciona. Para ser muito bem, humildemente respeitoso a todos os ateus, pessoas que se dizem ateus, e até pessoas que são ateus que estão seguindo o meu canal, para ser humildemente, com todo respeito a eles, aqui a gente vê que já começaram com erro. Não é assim que funciona. Porque a existência, gente, a existência de Deus pode ser comprovada. Inclusive foram os gregos que provaram, né, que existem as provas de Sócrates, de Platão e até de Aristóteles. Então, isso daí foi compilado, né? Compilado e nomeado por São Tomás de Aquino. Para quem sabe a história do cristianismo, dos cristãos, o Tomás de Aquino, que era um teólogo italiano, na época um dos maiores filósofos medievais. Para muitos também ele foi um dos melhores intérpretes de Aristóteles, na época da Idade Média. Então, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sinto muito aí você refutar e dizer tudo isso. Não é assim. Tem que saber a história do cristianismo. Não é só a Bíblia que afirma isso. Não é, não. Eu, como cristão, eu sou humildemente defender de que não é só através da Bíblia. Sim, teve grandes pensadores, defensores ao longo do tempo. Portanto, a prova da existência de Deus é uma análise filosófica e racional. Tem que ter argumentos e prova por A e B. Não é assim que funciona. Não é por causa da Bíblia. Então, embora eu diga que a Bíblia é a única fonte de conhecimento num sentido teológico, né? Num sentido teológico, porque teologicamente a gente vê na Bíblia, a gente encontra na Bíblia provas e existência de Deus, mas não quer dizer que a gente pode buscar em homens que realmente foram sinceros a Deus, que buscaram a Deus. Então, por a gente dizer que a Bíblia é a nossa única fonte de conhecimento, eu não estou sendo aqui ignorante em refutar livros que aprovam a existência de Deus, mas que na ciência não dá para acreditar, porque a ciência diz que do nada saiu nada, então não dá para acreditar. Então temos que ter consciência de que não podemos negar, não podemos colocar argumento
sem primeiro ver A e B. Tem que ter ambas as partes, prova de ambas as partes. Que é quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Agora, mesmo se fosse para falar especificamente sobre o Deus da Bíblia, o Deus cristão, você precisaria ler a Bíblia? Não, também não. Do mesmo jeito que você não precisa ler os quadrinhos do Super-Homem para negar a existência do Super-Homem, você não precisa ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. Clássico, né? Que é provar que Deus não existe sem conhecer nada da Sagrada Escritura. A própria Bíblia diz que é a única verdade e a palavra é eterna. Esse é o ponto. Não importa o que a Bíblia diz. Essa é a falácia da petição de princípio. Estão completamente equivocados. Estão completamente equivocados. Isso jamais, nunca foi uma falácia de petição. Nunca. De princípio, teologicamente, mas é óbvio, mas é claro que se existir qualquer outro livro que fala a respeito à história e narrativa, é claro que é verdade. Por exemplo, se você pegar um livro que mostra um teorema de geografia, só um exemplo, se você pegar esse livro que mostra teorema de geografia, aí eu digo que todo teorema está completamente equivocado, sem ler o livro. Aí não faz o menor sentido, meu amigo. Você tem que ler o livro, você tem que ler o contexto, você tem que saber de toda a história. Se você contar pedaço por pedaço, não vai adiantar nada. Não tem como provar A se você não souber o B. Não tem como. Aí os ateus falam: ah, mas os cristãos querem falar que Deus existe só porque a Bíblia diz. Não, não é só porque a Bíblia diz. Já teve filósofos ateus que se converteram ao cristianismo porque, de fato, na ciência, na história, não encontraram, não conseguiram afirmar que Deus existe. Então, eles sentiram que algo lhe incomodava, por dentro, dizendo que existia algo que criou tudo, existia um ser, uma pessoa que criou tudo. Então isso não é invenção nossa. Coloque isso, gente, na sua cabeça. Existe sim um ser que criou tudo e todas as coisas. Embora a ciência tenda a negar, embora a ciência negue, mas isso é em vão.